Que a paz do Mestre Jesus possa envolver os nossos corações. E mais uma leitura, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos então pedir aos amigos espirituais para que nos auxiliem, nos impulsione no caminho do bem, na assistência espiritual que nos envolve. Vamos agregando os nossos sentimentos, os nossos corações. E pedindo a Deus nosso Pai que nos proteja, hoje e sempre. Nada poderá me abalar, diz a letra da música. Toda essa dor vai se acalmar e suas lágrimas vão se enxugar. E em breve todos os problemas vão passar, porque ninguém sozinho está. Jesus irá te ajudar. Basta ter fé e na vida acreditar. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Olha que maravilha de poesia através de música. E hoje eu trouxe essa poesia, que é uma música na verdade, para compartilhar com vocês e fazendo um gancho com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, em que tem a narrativa do Cristo que já vem nos consolar das nossas aflições e nos convidando a pensar que quando nós temos o Evangelho do Cristo, quando nós estamos embasados com as ferramentas e a contribuição de Jesus nos ensinamentos maiores, nós vamos ser bem-aventurados e vamos ter mais resignação e entendimento das nossas aflições. Jesus, ele nos consola e nos ergue o tempo todo. Por isso que ele diz, nada poderá te abalar, nada poderá te derrotar. Quando ele vem, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos, os que têm sede, fome de justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição, os pobres de espírito, porque serão saciados. Enfim, Jesus é o nosso consolo, é o nosso convite para que possamos entender essa questão de ser bem-aventurado. Como vamos trabalhar ser bem-aventurados se estamos passando pelo sofrimento? Muitas vezes nós não compreendemos isso. Bem-aventurados, na verdade, significa, é uma expressão, e nós temos no Evangelho, e vamos estudar capítulo a capítulo, quando nós estudamos aqui na doutrina espírita, as bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, os pobres de espírito, os mansos e pacíficos. E aqui ele vem falar bem-aventurados os aflitos. E o que é, na verdade, o que quer dizer as bem-aventurados? Significa feliz. Mas puxa vida, como é que eu posso ser feliz se na verdade eu estou sofrendo? Nós vamos entendendo que a felicidade real pertence à vida futura, e quando nós temos os recursos do Evangelho, nesse aprendizado, nessa teoria tão particular, né, que nós somos seres encarnados aqui brevemente na matéria, mas na verdade a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós vamos entendendo que Deus não age por capricho, que nós não estamos aqui e fomos escolhidos aleatoriamente, uns sofrem, outros não sofrem. Então, não há punição. Vamos entendendo que essa encarnação e as nossas aflições são oportunidades de reajuste, de ajustamento, né? Burilando ali a nossa pedra bruta por um grande diamante que somos todos nós. E esses ajustes nas experiências são desafiantes. Muitas vezes nós passamos por inúmeros desafios e são chamadas as aflições, outrora dessa encarnação e outrora da vida passada. Mas não há punição, porque se Deus é misericordioso, Ele não nos pune, não nos castiga. Interessante nós pensarmos em aproveitar essa oportunidade. De que maneira?
Conta aqui uma história de Chico Xavier em particular, logo no início das suas tarefas em Pedro Leopoldo. Então, que ele atendeu na casa espírita um homem que tinha sofrido um acidente e ele veio carregado porque ele tinha se machucado muito, o ferimento dele, porque ele tinha caído de uma altura de 3 metros. E contaram para Chico que a história desse homem era uma história até interessante, porque ele era um homem cego e ele estava sendo guiado por um homem ébrio, um homem embriagado. E após a queda, claro que o homem embriagado o deixou sozinho lá, com aquele monte de problemas, com um monte de machucados, e recolheram aquele homem e levaram até a casa espírita onde Chico fazia a sua participação, onde ele fazia o evangelho naquela noite. Isso nós estamos falando de meados de 1930. E Chico, então, agindo com solidariedade, nada podia abalar a solidariedade de Chico, recolheu aquele homem, colocou num quarto e começou assim os cuidados com a saúde daquele homem. Só que Chico trabalhava na repartição pública durante o dia, e durante a noite aquela questão foi ficando um pouco pesada, né? Ele tinha que ficar a noite toda cuidando, limpando as feridas, né? Inúmeros machucados. E então ele resolveu colocar um anúncio no jornal da época, lá na cidade de Pedro Leopoldo, convidando alguém que fosse espírita, uma pessoa que não fosse espírita, para se colocar à disposição de ajudar no tratamento com aquele homem que havia se acidentado. E passou uma semana, passaram 2, passaram 3 e ninguém se prontificava. Então Chico orou a Deus, orou, não sentiu abalo, não sentiu desespero naquela aflição que estava vivendo, e pediu a Deus para que aparecesse alguém. E apareceram realmente 2 mulheres que eram muito conhecidas na cidade, porque elas eram meretrizes. Mas as mulheres se colocaram à disposição e disseram: olha, nós não sabemos se nós temos condição de ajudar, mas nós estamos aqui com boa vontade. Aproveitaram a oportunidade, né? Fizeram a boa escolha. E aí começaram aquele trabalho de atendimento, de limpar as feridas, e junto àquele atendimento, fazendo o evangelho, fazendo assistência espiritual. E o tempo foi passando. E Chico conta depois na história que eles foram se afinizando de uma maneira que na hora de despedida, os 3, né, as 2 mulheres, o homem e Chico, os 4, melhor dizendo, até choraram, né, porque se sentiram saudosos daquele trabalho edificante. Não se abalaram na dificuldade e nem nas suas aflições, fizeram a boa parte. E depois de um decorrer de um tempo, Chico veio a saber que aquelas 2 mulheres abandonaram seus ofícios, e uma foi se formar em costureira e a outra em enfermagem. Percebe-se que muitas vezes nós temos quedas de metros de altura nas nossas problemáticas, né? Nos nossos desafios. Nós somos guiados às vezes cegamente pela nossa indisciplina, pela nossa má conduta, mas sempre há tempo de reajustamento. Basta ter fé, que ele diz aqui: nada poderá me abalar, a minha força e vitória deve ser Jesus. Bonito isso, né? Mas muita gente pergunta: por que eu passo pela prova? Por que eu tenho que ter provas na minha vida? Qual a diferença de prova e expiação? Então, a prova, nós estudamos aqui na doutrina, que ela tem a nossa participação na erradicidade. Nós escolhemos, né, ali no mundo espiritual, e achamos que vamos dar conta das nossas dificuldades, né? Vamos passar tudo direitinho, os nossos desafios na nossa encarnação, e achamos que vamos superar resignados. E depois, quando chegamos aqui, nós temos o confronto, né? Fazemos as más escolhas e não conseguimos resgatar as nossas provas. E no caso, a expiação é quando você tem a oportunidade de fazer a prova novamente. Quer dizer, Deus é misericordioso, justo, Ele nos dá essa condição de reencarnar para que, através da expiação, possamos refazer a nossa prova e passar realmente com devotamento. A prova escolhida pode vir um pouco mais atenuante, um pouco mais peso, um resgate familiar, uma doença, ou também não.
Pode vir em forma de uma pessoa que vem abastada, com inúmeros talentos e chega aqui e desperdiça. Então sempre Jesus, ele nos dá essa oportunidade, a sua misericórdia infinita, de justiça e de bondade, nos assevera e nos conduz ao caminho do bem, a buscarmos o caminho do bem. E o esquecimento do passado, como nos assevera o Evangelho, também não é um obstáculo, ao contrário, é um presente de Deus para que nós lancemos o véu do esquecimento de coisas que nós já havíamos feito, de más escolhas, das nossas más tendências, dos nossos vícios inconvenientes nas outras encarnações. E agora, com o esquecimento do passado, nós temos esse véu do esquecimento para que nós não fiquemos nos culpando, para que nós nos movimentemos no orgulho ou na vaidade, porque se fizermos boas ações, se tivermos boas condutas, nós vamos ficar orgulhosos. Então, isso acarretaria perturbações nas nossas relações, nas nossas convivências, para que nós não nos exaltemos se tivermos boas ações e se tivermos más ações, também com que isso não traga para nós culpa. Interessante que em todos os momentos nós temos a oportunidade de exercer a nossa força, a nossa fé, nos conduzindo à vitória. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo e ele fala aqui na letra da música, faça brilhar a sua luz, pois sois o sal da terra, disse-lhe Jesus. Então, em meio às trevas da incompreensão, em meio aos desajustes, em meio aos desequilíbrios, nós temos que lembrar que o Evangelho, ele é o verbo, traz o verbo e a palavra consoladora do Cristo, e o verbo, através dessa construção da nossa fala, através do nosso estudo, ele tem tudo para nos levar ao caminho do bem. Assim como a música, assim como a melodia, ela tem essa condição de transformar a nossa sintonia psíquica, o nosso emocional, nos levando para o caminho de refletir melhor, de pensar melhor, fazendo uso das ferramentas e potencializando assim em nós a nossa fé, que só vai nos trazer força e vai nos trazer vitória. Então, que possamos aprender e agradecer a oportunidade da reencarnação e saber que vamos passar por desafios, todos nós passamos, mas que, tendo fé na vida futura, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, porque minha força e vitória deve ter um nome, e esse nome é Jesus, é o Evangelho, que vem nos conduzir ao caminho da trilha que nós temos que seguir. Então, qual que é o remédio salutar para o nosso sofrimento? Bem-aventurados os aflitos, felizes aqueles que sofrem. A fé, a resignação, porque através da fé eu vou mostrando, vou buscando, vou trilhando outros horizontes infinitos, através de inúmeros recursos que eu vou me apropriando, através do uso da minha fé, através do uso da minha razão, das minhas boas escolhas, e sabendo que se Deus é conosco, nada é contra nós. Mostra também uma história interessante no caminho da fé, do propósito da fé, que havia um alpinista que ele queria fazer uma escalada, superar um recorde no pico do Aconcagua, localizado na Cordilheira dos Andes. E 6.000 metros de altitude é esse pico. E ele conseguiu organizar a viagem, foi para a tarefa. Subiu, passou por todo aquele desafio, por toda a dificuldade, pela dor, pela tribulação. Enfim, quando estava chegando quase a cumprir a sua missão, eis que a corda arrebenta. E ele vem descendo, e como se fosse um filme, na sua mente foi passando da sua vida, o medo, e cada vez ele se agarrava mais àquela corda, e aí então ele começou a orar. Senhor, eu não tenho força, estou perdendo a minha fé, me ajude, por favor, eu não quero morrer, eu quero viver, eu quero conseguir concluir a minha meta.
E então aquela voz de fundo falou com ele: filho, quando a corda parar, quando você parar de cair, fique firme, fique forte que eu estou com você, e solte a corda. E numa estancada, né, a corda parou e ele se viu ali inerte, balançando, em meio à escuridão, temor. E mais uma vez a voz dizendo para ele: meu filho, solte a corda. E ele, temeroso, abalado, segurou com mais firmeza ainda aquela corda. E no outro dia ele foi encontrado já desencarnado pelas pessoas que fizeram a busca, somente com 30 centímetros de altura do chão. Então vejamos, por vezes a nossa falta de fé, a nossa falta de ouvir a espiritualidade amiga que nos convida a perseverar, a ter força, a ter a conquista na sua vitória, a não se abalar, a não desanimar. Às vezes a gente se distancia desse pensamento positivo e nós mesmos nos comprometemos e as nossas aflições elas ficam redobradas. Então que possamos pensar e largar às vezes a nossa corda e nos segurar em Jesus, na nossa fé. Que Ele nos abençoe. Assim seja, graças a Deus. Até a próxima, né? Até mais.